Oi, gente, está no ar o No Radar. Nosso podcast hoje recebe dois convidados muito queridos, a Adelaide Feitosa, empreendedora do Amapá, e o nosso economista Teli Júnior. Bom, estamos aqui no Radar, né? Eu, Rafael Pontes, Luiz Carlos, e aqui conversar um pouco com vocês, como o Luiz colocou, duas pessoas queridas, né? Pessoas que inspiram gerações aqui no estado do Amapá, né? A Adelaide, uma empreendedora santanense, né? Que já inspira pela sua liderança feminina no ramo do comércio, e aí vai falar um pouquinho com a gente um pouco da sua trajetória de vida. E o economista Teli Júnior, aqui uma honra também, um colega da universidade, né, que tem uma trajetória de vida ainda jovem, mas também muito bacana. E a gente vai tentar bater um papo aqui hoje, né, ouvir um pouco dos dois, como é que foi essa construção da trajetória deles, para que a gente pudesse hoje conhecer um pouco mais quem é a Adelaide e quem é o Teli Júnior. Eu vou começar aqui, né, Luiz, fazendo a honra das mulheres primeiro. Adelaide, né, conta um pouquinho, a gente estava conversando aqui nos bastidores, né, conhecendo um pouquinho da mulher Adelaide, que todos conhecem como uma grande empresária santanense, também posicionada bem em Macapá. De onde você veio, né? Como é que você chegou em Macapá, onde você nasceu, e conta um pouco como é que foi essa trajetória aí, até essa estrutura de sucesso que você tem hoje no comércio local, santanense e macapaense. Eu queria agradecer o convite e fico feliz de estar sentada aqui na frente deste jovem. O Telinho é um menino que sabe muito, né? Eu já participei de alguns encontros, encontros com o intuito de melhoramento para o nosso comércio. E sempre como você é secretário de governo, né, Telinho? Não estou mais, já estou fora, estou na universidade, mas... Tudo bem, mas quando eu encontrei com você foi referente a isso aí, a esses encontros de discussões, de procurar melhoras para o comércio do nosso município de Santana. E vocês dois, né, são meninos muito sábios. Você é deputado, né? Por enquanto. Legal. Você é bonito também. Obrigado. Então, eu fico muito feliz de estar aqui participando. A Tuca me falou muito bem de vocês. E, mais uma vez, obrigada pelo convite. E eu nasci no interior do Pará, no município de Gurupá, precisamente no rio Baquiá Preto. É um igarapé, muito longe daqui, muito longe. Eu tenho uma cunhada que ela fala assim, toda vez que ela vai lá, mas por que vocês vieram morar tão longe? É muito longe. E a gente, de vez em quando, ainda vai lá. Meus pais não estão mais entre nós, mas nós temos raízes, né? Nós nascemos lá. E quando nós éramos criança, os meus pais tinham aquela visão assim dos filhos estudarem na cidade, porque lá o que nós aprendíamos era apenas, né, ler, a leitura, né, que chamava, fazer o nome, escrever e tal. E aí a minha irmã, meus irmãos mais velhos, iam sempre para Belém para estudar. E como eu sou a caçula de casa, eu fui ficando, né? E quando eu tinha já uns 10 anos, foi que eu vim aqui para Santana do Amapá. Foi devido a um amigo nosso, que nós chamamos carinhosamente de Tio Có. O Tio Có era muito mole, e aí ele estava trabalhando lá no nosso interior, que ele trabalhava na Brumasa. E lá ele ficou doente, gripou, teve uma infecção intestinal, Mas uma coisa defina parecida. muito mole, né? Que a senhora nos bastidores falou assim que homem é mole, os pega uma meninos, lá em casa gripe. todo mundo, um monte de homem dentro de casa, eu conheço a mania de cada um. E aí ele ficou doente e a minha mãe veio trazê-lo, né, para a família dele. E veio cuidando dele. E eu era criança, vim junto. A partir daí, né, começou a história aqui em Santana, porque nós tínhamos parentes aqui. E eu vim estudar aqui. Antigamente era comum os pais confiassem um filho a uma pessoa responsável e dizer assim, olha, minha filha vai morar na sua casa, vai ajudar nos serviços domésticos e vai lhe obedecer. As ordens são essas, ela não é para sair, só para estudar e tal, e enfim, era assim. E eu morei com um tio, o irmão da minha mãe, aqui, e a mamãe mandava, todo mês eu lembro, assim, uma caixinha com mercadorias. Fardo. Era. E aí eu estudava e ajudava eles em casa, né? E também já tinha um comércio, tinha um mercadinho, já de uma outra família, amigos nossos também, que
andavam lá pelo interior, que é o seu Sebastião Lobato Nunes e a Anunciação. Eles tinham um comércio, um pequeno comércio, um mercadinho. Isso a gente está falando de que década ali? Só para contextualizar para a molecada. Olha, eu já o pessoal que deveria tá nos ter, ouvindo eu hoje. ainda não tinha 15 anos ainda. Eu já estava mais ou menos O quê? uns, Década de uns 80? 2 anos, por aí. Tá. Não? Não. 75. É uma realidade ainda quase 80. Santana pequena. Sim, não tinha quase asfalto, só a Vila Amazonas, que era bem estruturada. A presença da encomenda Sim, era muito marcante, era forte, né? forte. E Sebastião Lobato era o seu Sabá Lobato? é conhecido Pau do Macaco. Ah, não. Pau do Macaco, um piadista. Muito vivo, muito querido. E É vivo? chamo, Você é falou? vivo. Ah, eu já chamo piadista, já quero conhecer. Eu chamo Vou chamar carinhosamente. ele para bater um papo Adoro. aqui, né? Eu chamo Piada. carinhosamente de Pai Sabá para ele. E aí eles tinham um mercadinho e eu comecei a ir lá no mercadinho e fazer pesagem. Antigamente, açúcar, arroz, esses produtos não vinham assim em pacotinhos. Eles vinham numa embalagem master, num saco grande, granel, chamava né? fardo, e a gente tinha que pesar tudo bonitinho. O açúcar, a farinha, o arroz, o feijão. Então, menino novo podia muito bem fazer isso. E eu comecei a fazer isso. Eu sempre tive muita disposição. Porque lá em casa, a mamãe sempre colocou a gente para fazer tudo. E lá no interior, eu já gostava de ter meu dinheiro. Nós temos uma festa muito falada lá no município, que é a festividade de São Benedito de Gurupá. Eu ia até lhe perguntar se a senhora é devota de São Eu Benedito. sou devota de São Benedito. E lá no Baquiá, tinha os regatões que passavam e compravam semente de ucuúba. Era uma sementinha preta. Eu tive esses dias no Baquiá, até visualizei uma, ia trazer para mostrar para tu, que eu acabei esquecendo. E eu catava essas frutinhas e a gente vendia. Os regatões passavam comprando. E eu tinha dinheiro. Quando eu tinha 7 para 8 anos, eu vi o primeiro sorvete. Eu tive dinheiro para comprar este sorvete. Eu nunca esqueço disso. Que eu vi, fiquei olhando, um negócio muito gelado. Será que eu pego, não pego, né? Porque ninguém tinha acesso a Não eletricidade. estava na sua realidade né? também, né? E aí isso foi lá na capital, lá em Gurupá, lá com São Benedito. Bom, dona Adelaide, a gente estava falando aqui de lembranças, né? A senhora destacou bem aí o Pai Sabá, como a senhora, um piadista, né? Que ainda, a gente nem sabia, ainda está vivo aqui contando piada. Quem sabe ele não vai estar aqui no podcast um dia desse com a gente. O Luiz é um piadista aqui também, gosta muito de trocar brincadeira. Mas a senhora fez essa referência, eu acho que é uma referência interessante, das suas inspirações. Queria que a senhora falasse um pouquinho dessas pessoas que lhe inspiraram, né? Que mudaram as referências da sua vida. E conte um pouquinho para mim em que momento que virou a chave. Que a menina Adelaide se transformou numa grande empresária e começou ali a sua trajetória. Olha, demorou um pouco, né? Porque é uma questão assim de muito trabalho. E eu acho que uma coisa importante que aconteceu foi aquela questão da mamãe. Nossos pais sempre foram assim de nós sermos obedientes a eles. Essa obediência, a gente tinha assim, de repente, até um pouco de medo. Não vou sair do trilho, porque senão a taca vai te achar. Então a gente tinha muito cuidado com isso. E aí já tinha essa disposição, né? Graças a Deus, todos os meus irmãos trabalham muito. Somos meio assim... São quantos irmãos? Somos 6. 6 irmãos. Todos trabalham Todos em muito. Santana? Não. Tem um que ainda fica lá no interior. Que mais ou menos ali, que momento que aconteceu que a senhora idealizou? O nome Jumbinha vem de onde? Olha, o nome Jumbinha, eu tinha visto uma propaganda de um grande supermercado, é uma rede de supermercado que chamava Jumbo Eletro. Sim, sim. E eu vi aquela coisa grande e eu ficava assim, eu quero construir uma coisa assim grande. E aí eu volto lá no pensamento. Por que eu penso muito nas orações da mamãe? Porque eu encontrei um parceiro que é muito trabalhador também. Bacana. Imagina se... Como é que é o nome dele? É o Arnaldo. Seu Arnaldo. Se eu não encontro o seu Arnaldo, né? Aí como ia ser? Porque a gente vê, eu tenho amigas que trabalham tanto Vocês que eu estão trabalho. juntos há quanto tempo? 36 anos. Que bacana, né? E eu tenho amigas que trabalham igualmente a mim, tiveram oportunidades parecidas, mas não tiveram um parceiro que somassem com elas.
Então isso conta muito, né? Aí eu digo que foram as orações da minha mãe que fizeram com que eu encontrasse o Arnaldo lá no CCA, fazendo o curso de administração, o técnico de administração lá no Que colégio, bacana. colégio Comercial do Amapá. E aí a Jumbinha nasce a partir dessa inspiração ali Foi. na Jumbo Eletro Foi. Aí eu comecei a vender coisas. Depois desse momento de pesar as coisas lá para o Pai Sabá com a mãe Nuncia, eu trabalhei com eles um tempo e trabalhei com eles até eu me casar. E mesmo trabalhando no mercadinho, que era o supermercado econômico, foi Sim, o primeiro aqui em supermercado Santana, aqui de né? Santana. E mesmo eu trabalhando com eles, eu vendia peças íntimas. É muito fácil vender peça íntima, porque não faz volume. Tu coloca numa sacola e leva para as amigas, todo mundo compra. Semijoias é outra coisa fácil de se vender. Qualquer jovem consegue vender, é muito bom vender. Ainda mais agora que- São itens muito tradicionais da venda porta a porta, Sim, né? Da sim. venda direta. Aí eu fazia isso. Eu trabalhava com eles e fazia essas vendas. Aí eu conheci o Arnaldo e ele começou a me ensinar que eu precisava guardar algum dinheiro. Aí ele sugeriu, né? Ele trabalhava muito também, falou assim, eu compro moto, eu compro moto e valoriza muito rápido. Se você tiver dinheiro, nós namorávamos, se você tiver algum dinheiro, quiser comprar uma moto, eu compro, e aí daqui a um mês, 2, você vende e já ganha muito dinheiro. Aí legal, aí eu passei o dinheiro para ele, ele comprou moto e vendia a moto lá na frente, ganhava mais dinheiro. Aí eu comecei a me empolgar, né? Aí eu pegava aquele dinheiro, comprava a mercadoria e eu vendia a mercadoria e ele investia em moto. E aí nós fomos trabalhando, mesmo a gente namorando só, nós trabalhamos assim, com vendas. Ele vendia bananas, ele diz que não tem coisa melhor, mercado melhor do que vender bananas. Ele diz que compra um cacho de banana, vende uma dúzia pelo valor do cacho que comprou, entendeu? Aí ele vendia bananas, também ganhava dinheiro, comprava moto. E a inflação era doidona, né? Muito alta, aquela coisa do governo Sarney. E aí, esse tempo aí, se as coisas comprava hoje num valor, amanhã já vendia em outro, enfim. E aí nós fomos registrar, fazer um CNPJ. E eu fui na junta comercial, porque eu emprestava o CNPJ do Pai Sabá com a mãe Nuncia para comprar minhas semijoias e as peças íntimas. E aí ele ficava o tempo todo pedindo, né? Aí eu falei, não, vou colocar o CNPJ para mim. Aí eu fui na junta comercial e eu não sabia que se precisava ter um nome de fantasia, eu não sabia. Aí lá era muito demorado para constituir uma empresa, hoje é tão rápido, né? É muito rápido. E era aquela coisa, um monte de papel, vai num lugar, vai em outro. E quando eu chego lá, a moça falou para mim qual é o nome de fantasia. E eu falei, o que é isso? Não, tem que ter um nome. Aí eu fiquei, meu Deus, não tem. Ela disse, pegou os papéis e disse, então você volta outro dia. Eu digo, não, tô aqui, eu já vou ficar. Aí a senhora lembrou do Jumbo Eletro. Eletro. Eu disse, como eu vendia coisas femininas, né? Falei, Jumbinha, ponha Jumbinha. Aí ela colocou lá Jumbinha. Que bacana. Dona Elaide, eu quando eu escuto essas histórias assim, eu tenho certeza que o Luiz aqui, o Telinhos, que a gente olha pra Jumbinha hoje, né? Porra, grande, prédio, estrutura. A gente não imagina, cara, o suor que deu, a luta que deu para chegar naquele momento. Então, primeiro lhe dar os parabéns. Eu acho que a gente vai conversar um pouco mais, vai ouvir depois do nome Fantasia o que virou essa grande empresa, esse grande negócio. Mas lhe dar os parabéns. Eu acho que serve para quem está nos ouvindo e para a gente entender que tudo isso tem uma trajetória por trás, tem muita luta. Destacar o que a senhora colocou, a sua referência da sua mãe, a fé da sua mãe, a parceria com o seu Arnaldo. Eu acho que é muito interessante a gente entender, né? Que as coisas não são simples, não são fáceis, tem uma história de relação por trás, de comprometimento, de foco, né? E de radar, que é um pouco do que a gente está falando aqui hoje. A gente quer ouvir um pouquinho mais aí da senhora ao longo do nosso bate-papo. Teles, a gente está escutando aqui a história maravilhosa da Adelaide e uma história de empreendedorismo, uma história de geração de emprego vai trazer a temática que eu vou te perguntar agora sobre mercado de trabalho. E te pergunto isso porque sei primeiro da tua formação, né? E claro, você tem... Eu quero até que tu me diga especificamente, mas aprofundar o teu currículo. Eu sei que tu é economista, mestre em economia e também domina muito a parte de pesquisa, estatística. Como é que tu enxerga o mercado de trabalho? A gente está da visão da Adelaide, de toda uma história que ela construiu e gera emprego. Como é que tá? Como você enxerga hoje essa
a dificuldade, a gente vive essa dificuldade de geração de emprego, a nossa economia claudicante, a gente precisando do Amapá de encontrar uma matriz econômica viável e permanente. Luiz, é interessante tu abordar esse assunto. A gente vive a história e não se reconhece quando está vivendo a história. Mas de 2013 para cá, nós vamos completar aí 9 anos, 2022 e 2023 vamos completar 10 anos. É o período mais longo de estagnação econômica da história do Brasil. Foi a maior taxa de persistência de desemprego da história do Brasil. Em 2015 e 2016 foi a maior redução do PIB da história do Brasil. Então a gente está vivendo um momento que é histórico, que lá na frente nossos filhos, netos vão estar estudando o livro de economia ou história do Brasil e vão estar, na verdade, vendo esse período, a recessão da década de 20. Né? Então é um momento difícil. Essa geração que está hoje indo para o mercado de trabalho, ela está diante, acho que nem a Adelaide lá na década de 70, quando ela começou a trabalhar e a construir a sua vida profissional como empreendedora, não estava num momento como esse que nós estamos vivendo agora. Então, esse período que a gente vive de 2013 a 2023, acho que ano que vem a coisa começa já a normalizar, o Brasil volta a crescer a taxas superiores a 1%. O que eu estou dizendo é que o Brasil, entre 2013 e 2023, e 2022, cresceu uma taxa média de menos de 1%. Então, você tem uma taxa de 0,3%, se eu não me engano, por cento. Uma estagnação. São 10 anos sem crescimento acentuado. Como eu falava, a dona Adelaide, quando ela começou a empreender na década de 75, o Brasil crescia a 6 pontos percentuais ao ano. Se você pegar os anos anteriores a 2010, a nossa taxa de crescimento era de 3,5% ao ano. No pós-guerra, o Brasil foi o país que mais cresceu entre os emergentes até ali, o início dos anos 90. E esse momento é um momento histórico porque ninguém lá atrás viu isso. Essa geração que hoje, o cara que é jovem hoje, ele que é o cara dos 14%, é o cara que vai no mercado de trabalho e tem 14% desocupado. E essa taxa de desocupação ela está positivamente relacionada à pirâmide etária da população. Quanto mais jovem, maior vai ser a taxa de desocupação. Porque, de fato, é o jovem que tem menos capacitação, tem mais capacitação para entrar no mercado de trabalho. Não tem experiência. Então, o Brasil está num momento muito difícil. O Brasil vem fazendo uma agenda de reformas aí desde 2016. Essas agendas, elas são atropeladas, elas têm uma série... É difícil você conciliar. Em saber que o Brasil é um país que ele usa um modelo tributário da década de 50, em pleno século XXI, e a gente não consegue ter uma pauta de reforma tributária, então isso mostra como é a complexidade. Isso é um problema da política? Não, é um problema que numa democracia você tem diversos interesses e você tem que negociar isso politicamente. Talvez seja um problema de liderança para conduzir um processo de reforma que possa modernizar o Brasil. E esse é um momento histórico que a gente está vivendo e que a gente vai ter aí lá na frente, nossos filhos vão estudar e é sério que o Brasil passou 3 anos seguidos com uma taxa de desemprego de 14%? É algo inimaginável, gente. Eu quero pegar um gancho, Teles, e te dizer, na minha visão com relação ao Brasil, o Brasil vive um momento de ruptura. Nós estamos passando por um momento de depuração. Nessa depuração, nós somos o produto a ser refinado. A população brasileira, o empresário brasileiro, a economia brasileira, Adelaide, está passando por esse processo de refinamento, que envolve outros aditivos, como tecnologia, como uma pandemia na proa, como crises sucessivas nacionais e internacionais. E o que eu tenho apostado, diante de todo esse cenário tenebroso no passado, no curto espaço de tempo que a gente tem vivido, e a tua visão é perfeita de que a gente está vivendo a história, é de que quem se manter em pé, eu tenho falado isso desde 2015, que eu ia chegar. Quem se manter em pé, quem tiver preparado com as suas bases sólidas, vai ter daqui um curto espaço de tempo, na minha aposta de brasileiro que não desiste nunca, é que vai viver um período longo, Luiz, de bonança, um período longo de crescimento. O que você falou agora, e assim, nós estamos num período transitório,
as coisas parecem que já estão se acomodando, a gente tem um processo inflacionário, uma persistência, mas ela tem um limite ali que ela já vai começar a se arrefecer por conta de choques externos, é o caso da crise da Ucrânia agora. E onde é que eu quero chegar? É esse olhar para frente. Então, o que aconteceu nesse meio tempo que nós estávamos em casa aí, passando por uma pandemia? O que aconteceu, dona Adelaide, é que o olhar da economia mudou. Durante boa parte do século XX, os países eles focavam numa agenda chamada crescimento econômico, crescimento do PIB. O que é o PIB? É o Produto Interno Bruto. O que é o Produto Interno Bruto? É a riqueza gerada. Então, bastava crescer a riqueza que a economia, que a sociedade prosperava. E hoje, de 2019 para cá, das 10 maiores economias, a partir de 2 eventos que houveram internacionais, um deles realizado em 2021, das 10 maiores economias, Luiz, nada menos que 9 mudaram a sua referência de crescimento de prosperidade. Hoje elas estão com metas chamadas de carbono zero. Elas criaram metas de ESG, meio ambiente e governança social. E isso mudou toda a lógica do comportamento da economia. Mas peraí, que agora aí eu quero ouvir um pouquinho agora o economista até. Aí, olha só, e você tem essa mudança de lógica na economia. Só para você ter uma ideia, a Arábia Saudita, o maior produtor de petróleo do mundo, anunciou que até o ano de 2050 quer zerar as emissões de... Então isso surge uma nova engrenagem na economia mundial, que são as políticas de ESG e que também se transformam em novas oportunidades. É um novo petróleo da humanidade, são as políticas de ESG que estão sendo desenvolvidas. Eu escutei no rádio, Teles, somando aqui com você, uma analista falando sobre as metas antes perseguidas pelas empresas e estabelecidas pelas empresas e perseguidas pelos profissionais. Que hoje o panorama é outro. A meta não é o único objetivo a ser perseguido, Rafael, Adelaide. O cuidado com as pessoas também passou a ser um componente indispensável. Porque isso eu vou falar, Telinho, eu aprendi isso com um comunista chamado Aldo Rebelo numa roda de conversa. E ele me disse, a gente conversando, qual é o maior patrimônio que uma nação pode ter? Seu povo. Seu mercado consumidor. Simples assim. É por isso que hoje, mesmo uma guerra, e por isso é tão criticada a guerra, você olha uma guerra de 200 dias, uma guerra longa. Por quê? Porque é uma guerra antiga contra os princípios remodelados. Hoje, quando você pensa numa guerra, você vai lá, e eu vou falar isso que a gente vê na televisão, vai lá e um míssil destrói um jipe onde estava o inimigo pontual de quem o ataca. Porque não é economicamente inteligente você matar quem compra seus produtos. Não é inteligente você diminuir a população, o seu mercado consumidor, que pode ser ou atual ou potencial consumidor, sim, cliente. Então, eu achei muito interessante, vou até me aprofundar em algumas leituras sobre isso, essa nova realidade de metas a serem perseguidas pelo mercado, que não se avalia apenas o resultado frio de um número numa folha de papel. Isso. Mas hoje, Luiz, sim a qualidade o componente humano. O que você falou, existem papéis hoje que só são ofertados no mercado de capitais se eles tiverem alguma vinculação à política de ESG, alguma certificação que ateste que aquela empresa ela adota padrões, adota ações compensatórias daquilo que ela influencia, por exemplo, no meio ambiente. Então a lógica mudou bastante. A sociedade passou a precificar muito isso. E aí é um mundo que tem por dentro disso, que vai bioeconomia, biotecnologia, energia renovável, especialmente fotovoltaica, eólica, hidrogênio, mobilidade elétrica, que é um mercado que vai mudar, que vai intensificar toda a visão de mercado, o automobilístico. A revolução do Fordismo, que aconteceu lá no século XX, ela vai acontecer agora com carro elétrico. Você vai ter muitos negócios que vão ter que abrir para remodelar o mercado
a essa nova realidade, da realidade do carro elétrico. Entendi, Então, mas... é uma revolução que está diante de nós e que se o Brasil não tomar cuidado, Luiz, o Brasil fica de fora da festa. E eu só tenho um senão com relação a isso. Eu quero explorar o bloco da Foz do Rio Amazonas. A margem equatorial. Antes que o combustível fóssil seja extinto. Pelo amor de Deus, eu quero gozar um pouquinho disso. A gente vai entrar na pauta ESG. Eu acho que legal o ponto que a gente vem desde a dona Adelaide destacando a importância das pessoas para as nossas inspirações e a importância das pessoas também para a gente entender como o mercado vai atender essas pessoas. O Luiz destacou aqui a importância de se olhar para o consumidor, né? E a gente tem, eu posso citar, Teles, o que você vem falando da bioeconomia, quando a gente tem uma Amazônia com 30 milhões de habitantes e a pauta mundial é a floresta, a pauta mundial é o carbono, são as queimadas, e pouco a gente fala das comunidades tradicionais, quilombolas, ribeirinhas, como é que a gente vai levar a qualidade de vida para essa população. E hoje isso é um ativo no mercado de Exatamente. ESG, então, né? o próprio crédito de carbono, que a gente vai adentrar daqui a pouquinho, que eu sei que você vai falar, mas ele tem nessa sua configuração de monetizar a figura do crédito de carbono, está muito pautada a questão das pessoas. Eu acho que é um debate importante. Mas por falar em pessoas, dona Adelaide, eu queria aqui, porque quando o Teles fala, e eu convivo com ele há muitos anos, o Teles ele tem uma postura bem professor e é um cara, eu sempre que quero alguma informação de mercado, de radar ou de economia, e para trazer para o contexto do Amapá, eu queria fazer contigo 2 exercícios aqui, Teles. Primeiro, tu é um cara jovem, né, um cara que já passou 8 anos aí como secretário de Estado, discutindo planejamento do governo do Estado do Amapá por quase 8 anos, né, passou ali pela Secretaria de Cidades, Secretaria de Planejamento, né, terminou o ciclo agora com, eu acho que foi um golaço que você fez, encaixou muito bem a sua posição ali como secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado do Amapá. Mas quem está nos ouvindo hoje conhece o Teles servidor público, conhece o Teles professor da universidade, conhece o Teles gestor dessa pauta, né, o cara que se posiciona, como a própria dona Adelaide colocou aqui, é a referência que a gente tem. Mas eu queria que tu contasse pra gente, Teles, e falando da figura desse podcast, que é um podcast pra gente falar do que nos inspirou, o que sempre esteve no nosso radar. Eu queria te ouvir assim, quem é o Teles de adolescente, né? A gente olha a economia, o cara é economista, o que levou ele a fazer economia, quem é que te inspirou para esse caminho, né? Para que hoje você tenha toda essa maturidade de falar tão bem sobre o Amapá, e hoje sentado com a gente, dando mais uma aula aqui, que é um prazer. Obrigado, Rafael. Eu sou do município de Amapá, né, do interior do estado do Amapá. Meu pai é médico, todos conhecem no estado. O Dr. Antônio Pinheiro Teles foi um pioneiro na medicina do estado, um dos primeiros médicos locais amapaenses. E a minha mãe é professora. Minha primeira lembrança de infância do pai do Telinho na casa da minha avó lá no Amapá. É isso. Verdade isso. Minha primeira lembrança. O Antônio falava muito dele também. Mas fui criado em Macapá, porque logo com 3 anos de idade meu pai retornou para cá, teve que ir para São Paulo, na verdade, nós ficamos em Macapá para fazer a Escola Paulista de Medicina e depois retornar para o estado já como especialista em nefrologia. Então, assim, minha formação até ali meus 12, 15 anos de idade foi tudo planejado para me virar médico, né? Na cabeça do papai ele planejou, só voltou de combinar com os russos. E eu sempre tive muita facilidade com 2 áreas que eram bastante antagônicas. Uma é o estudo da história e o outro da matemática. Então a única coisa que se combina bem história e matemática é a economia. A economia é um estudo da história modelado em matemática. Pô, bacana. Na prática é isso. Craque. Entendeu? Você estuda a história, tanto é que as teorias a economia, ela nasceu uma ciência, ela nasceu uma economia política, na verdade. E a ciência política ali, ela tem muita similaridade com a economia. Se você olhar as ideologias no contraponto político, nada mais são do que ideologias econômicas. Sem dúvida. Mais à esquerda, maior presença do Estado, mais à direita, menor presença do Estado. São, na verdade, são do que conhecimentos econômicos. Então, os conceitos de economia e política se confundem. Se confundem em diversos momentos. Então, ali no ensino médio, já estudando no Pará, onde eu tive a oportunidade de conviver com muitos amapaenses que naquela época estudavam no Pará, já na universidade, acho que o Luiz estava lá nessa época. Eu não lembro se o Bujão estava lá também, o nosso amigo Augusto Aragão. Mas tinha muito amapaense lá na época. Mas eu andava mais ali com os 4 elementos. Que era eu, o Cássio Cocote, o Pachequinho e o José. Aí quando a gente vinha para Macapá, os 4 elementos virava 5.
Era eu, o Fred entrava como os elementos. Então, assim, foi uma juventude muito ativa, a gente não tinha, tive muita relação na cidade de Macapá. Eu era moleque de rua mesmo, assim, porque vivia ir na casa dos outros e andando para cima e para baixo. Tive uma infância muito intensa em Macapá. E como é que eu vou virar economista? No ano 2001, que foi o ano do meu vestibular, nós tivemos a greve das federais no Brasil. Então não haveria vestibular. E eu estava preparado para fazer o curso de ciência política, que era o que eu gostava de estudar à época. Só que não teve vestibular na UFPA, e o único curso de ciência política no Pará era o da UFPA. Aí que foi que eu fiz? Eu fui para o curso que mais se aproximava de ciência política, que foi o da economia. E me inscrevi no vestibular de economia da UNAM. E logo depois, que foi aprovado, um ano depois eu transferi para cá, porque a Maiara, minha irmã, ficou grávida. E a minha mãe teve que ir para lá com ela, para o meu pai não ficar sozinho aqui, eu vim para cá e concluí no CEAP. Mas logo depois que eu concluí a graduação, eu já fui direto para o mestrado. Eu não fiz pós-graduação, não fiquei... Não, já sabia o que queria fazer. E assim, sendo muito franco com vocês, eu nunca pensei em fazer outra coisa na vida se não fosse dar aula e fazer pesquisa. Era o que eu gostava de fazer. Fazer pesquisa, sempre fui um cara muito curioso. Pessoal, alguns dizem que eu sou fofoqueiro, mas na verdade é curiosidade que é muito intensa, né? Na brincadeira. A fofoca científica, né? Então, assim, eu sempre quis ser, eu gostava de escrever, gostava de estudar, eu sou apaixonado por análise. Eu quero corrigir e chamar a atenção de qualquer caluniador que acusar sua postura de fofoca. É apenas coleta de dados. E análise. Não, e assim, não, é engraçado isso, porque assim, o cara é curioso, então eu sempre fui muito curioso. A minha curiosidade assim é muito evidente, então eu vejo um problema, eu tenho curiosidade naquilo, então eu não quis ser outra coisa na vida, cara. Se eu falar que eu queria ser médico, que eu queria ser aquilo, mentindo, eu queria ser professor mesmo, eu queria ser pesquisador. E Teles, e não me peçam para fazer outra coisa na vida que eu não faço, porque eu adoro fazer isso. E tem um negócio legal, né? E a gente é da mesma geração. A gente fala assim, o Teles, filho de um médico, bem consolidado, sempre teve tudo à mão. Pelo contrário, cara, eu conheço tua história, né? E faço questão de registrar isso nesse momento, porque tem uma frase, e contextualizo o que você está colocando aqui, que é foco. Né? Você se preparou para o que você queria ser. Né? Como disse a Adelaide, você correu atrás, você tinha um foco, você trabalhava todo dia, você tinha a sua persistência, um misto de resiliência. Né? Pô, não tinha ali o curso que eu queria, eu me reorganizei, fui atrás de um outro curso. Então, acho que fica uma boa mensagem para quem está nos ouvindo aqui, que de foco, de correr atrás. Eu acho que essa mensagem tua é muito legal. Mas, quando a gente está conversando aqui, eu acho que para começar a fazer o gancho entre esse lado mais empreendedor da Adelaide, né? Por que o Teles voltou para o Amapá? E aí eu queria para depois a gente entender um pouco. Eu vim de uma escola de formação pessoal, que eu acho que é um pouco que a Adelaide tem com os filhos dela também, que é pertinente à geração deles. O meu pai exigiu que eu voltasse. A gente foi criado com uma visão de que a gente está aqui. Quem vai fazer as transformações no Amapá, Luiz e Rafael, não é quem vem de fora para cá. Eu acho isso de uma pobreza de espírito muito grande, quem repete. Tem que trazer gente. Não, cara. Quem vai fazer as transformações no Amapá são aquelas pessoas que optam por estar no Amapá. Aí o cara que vem de fora é importante. Mas também os amapaenses. Então eu fui criado, quando eu saí daqui, eu saí com uma meta. Olha, tu vai te graduar, mas tu vai voltar para cá, porque o teu lugar aqui é a gente que tem que fazer por essa terra. Meu pai poderia ser médico em qualquer lugar do Brasil, ele nunca abriu mão de fazer medicina de ponta no Amapá. Ele poderia estar numa residência médica em São Paulo, ele nunca abriu mão de construir a residência médica no Amapá. E Teles, isso. eu desculpa te interromper, mas já interrompendo, eu quero pegar esse mesmo gancho teu e me apropriar disso para dar um exemplo do que eu vivi. Eu justifico para todo mundo, eu formei em Belém, a gente viveu junto, ali no mesmo período em Belém, né? O Teles terminando o ensino médio, entrando na faculdade, e eu terminando a faculdade. E eu fui para o Rio de Janeiro, depois o Teles foi, logo após eu tinha voltado. A gente acabou vivendo as mesmas realidades em momentos diferentes. Mas eu justificava para todo mundo que eu tinha voltado para Amapá, porque eu não gostava de viver numa cidade grande. Não é verdade. A gente justifica isso porque as pessoas com esse
palho de que você tem uma família bem-sucedida, o teu pai pode te manter mais um tempo aí no Rio de Janeiro, por que tu volta para o Amapá? Não, porque eu não gosto de ver. Não, é porque eu acho que o meu futuro estava aqui. Como eu acho que o meu futuro está aqui. Por isso eu fiz essa brincadeira e te falo, Ted, você fez quando eu dei a sugestão no outro episódio que a gente viu por aqui, não vá para Santa Catarina, vá para Oiapoque, é um pouco do que eu acho e experiências que eu vivi. Luiz. Experiências de pessoas do meu convívio que fizeram isso. O Teles poderia ser professor universitário em qualquer lugar do Brasil, ter um desempenho em qualquer lugar do Brasil, participar de governos em qualquer lugar do Brasil, pela competência pessoal, qualidades e pela graduação, estudo, capacitação, conhecimento que adquiriu. Mas ele fez a escolha de vir para cá. Eu acho que foi você também que teve a oportunidade de ir para Minas, eu no Rio e o Teles no Rio. Desculpa, Teles. Não, é só para reforçar o que tu está falando. Eu tenho um amigo que ele é paranaense e ele aplica tudo o que ele ganha nos negócios dele aqui no Amapá. E certa vez ele veio reunir, a gente saiu com um grupo de amigos aqui, amapaense, e uma colega na mesa falou assim: porra, mas aqui, não sei o que é que tu veio fazer para cá, aqui não tem nada. Aí ele olhou para ela assim: por isso mesmo, para mim, esse nada é oportunidade. E eu ia pegar o gancho dessa oportunidade. Vamos olhar, só para me concluir, o pessoal tem que aprender a olhar a dificuldade como oportunidade, a inexistência de algo como uma oportunidade de você criar aquilo que não existe. E não vamos deixar, porque vai aparecer o seguinte, vai aparecer outra pessoa e vai fazer no teu lugar. Então não olhem a problemática como um empecilho, olhem ela como uma oportunidade. E a gente precisa ter essa mentalidade na cabeça da juventude. Se falta muita coisa no Amapá, se precisa ter muito... Que serviço que falta no Amapá? Falta isso. Então vai lá e cria, faça. Posso desculpa interromper, eu vou repetir isso sempre que eu puder. Meu pai me ensinou 2 princípios básicos, eu já falei aqui. Eu apelidei um até, eu dei título, apelidei não, dei título para ele. É o princípio da utilidade. Enquanto você for útil, nunca vai te faltar espaço. Se tiver o chão para varrer, varra. Se tiver o carro para dirigir, dirija. Se tiver a função para exercer, exerça. Outra coisa é que não há vácuo. Não há vácuo de poder, não há vácuo de oportunidade. Isso. Sempre alguém vai ocupar. Luiz. E eu falo, se tem vácuo, Teles, para ser ocupado, que ocupemos nós. Mas tem uma palavra que vocês Rafael, dois... só pegando esse gancho aqui, que eu gosto de materializar os exemplos. A gente tem um hábito aqui no Amapá, sempre que a gente viaja e procurar alguém no aeroporto, leva um negócio pra mim aqui, né? Daquela startup. O cara montou um negócio agora só pra tu mandar as coisas pelo aeroporto, pra mandar por passageiro. É uma startup, a gente vai falar dela aqui. Mas eu queria compilar essa fala de vocês, Ted, de uma palavra que pra mim ela é um mantra: desbravar. Né? Porque é muito fácil o economista Teles ir para um laboratório forte, robusto, já pronto, de economia no Rio. Seria muito fácil o Luiz, né, jurista, advogado formado, vou exercer a advocacia onde já está consolidado, a minha área de computação, eu poderia ter ido para qualquer outro laboratório já consolidado, o Adelaide poderia hoje já consolidada e desbravar em outro lugar. Então, eu queria agora olhar para você, Adelaide, e aí trazer essa palavra desbravar, porque assim, você contou uma história muito interessante de chegar e dizer, olha, nome fantasia, né, onde a gente parou ali ainda agora, Jumbinha, mas e aí? Né, porque com certeza não era fácil, né? Você falou que só para abrir empresa já demorava, né? Só de não ter o nome fantasia você ia ter que ir e voltar, ia demorar um pouco. Conta pra gente o que foi desbravar no município ainda pequeno, que era o município de Santana à época, né? A população, esse público não era, né? Talvez não tivesse acostumado com o modelo de loja que você desbravou aqui no município de Santana, e eu sou seu cliente, conheço bastante lá o ambiente. Você está falando de marca, posicionamento de marcas, né? Eu queria, como é que foi a Adelaide desbravar num ambiente de negócio ainda muito masculino à época, né? Mesmo com um grande parceiro do lado. Conta pra gente, eu sei que tem isso em você, né? Para fechar aqui, eu acho que tem um pouco da marca em vocês dois. O sentido, além do amor pela Amapá, esse perfil de ser desbravador.
né? Se tem uma dificuldade, eu vou lá, eu vou agarrar aquela oportunidade e vou fazer o meu papel e, né, e vou entregar a minha força de trabalho. Eu quero botar uma vírgula e acrescentar uma pergunta. Como a cara, o rosto é Adelaide e não Arnaldo? Por quê? Porque isso é muito... Eu tenho certeza que é uma história boa. Só para lembrando que eu citei ainda há pouco um fato muito importante na minha vida, que marcou muito, foi quando eu vi você como presidente de entidade na FEComércio, sendo a única mulher no meio de tantos empreendedores, né? E aquilo ali foi muito marcante, porque estavam várias presidentes de FEComércio no Brasil todo, e você, de fato, era a única mulher que estava aí... Sentada à mesa. Sentada à mesa dentre a elite empresarial, ali, posso dizer, do Brasil. Então... E como é que isso é importante, eu acho, essa mensagem, na verdade, porque pode inspirar outras mulheres. Eu acho que a sua história de vida, a sua trajetória, o seu sucesso empresarial e a liderança que você exerce no setor privado tem que ser uma fonte de inspiração para que outras mulheres possam também alcançar o sucesso que você alcançou. A sua posição está no radar. Eu vejo isso assim, aproveitando oportunidades. Vocês acabaram de dizer, né, de citar. Por exemplo, eu vendendo a domicílio, qual as facilidades? Nós geramos muito relacionamentos. Então, eu sempre tive muita amizade com as pessoas, tá? E Santana, por ser pequeno, né? Eu conhecia as pessoas, eu e a minha irmã sempre junto comigo. Não logo no início, mas depois, quando ela veio para cá também, junto comigo. Nós conhecíamos as pessoas aonde nós íamos tentar vender para elas. Então, nós gerávamos relacionamento. Quem nós não conhecíamos, nós procurávamos conhecer. Quem são seus pais? Quem é seu irmão? Trabalha aonde? Isso é muito importante para o empreendedor. Porque é muito mais fácil você fechar negócio com seus amigos do que com desconhecidos, não é? E eu, por vender assim a domicílio, o que eu vi? Que o pessoal do judiciário, nos fóruns, as pessoas recebiam bem mais, tá? E tinha lá muita mulher, muitas mulheres trabalhavam ali. Nas secretarias de governo, as pessoas ali trabalham, recebem muitas mulheres. Por que não vender lá? Mas não pode, você não pode entrar lá nesses ambientes com as suas sacolas para vender. Mas eu colocava o sapato que eu achava que a doutora lá ia gostar, eu botava no pé, entrava de fora adentro, levava, mostrava para ela, ela dizia, esse eu quero. Qual é o número que você calça, doutora? Este aqui. Organizava o sapato, já deixava lá para ela, saía do fórum ou descalça, ou com uma sandalinha que eu levava na bolsa, eu botava no pé e voltava no carro. Colocava outro sapato e assim eu fazia. Eu vendia muito dentro do fórum, dentro das secretarias de governo. E não era barrada, porque eu não levava aquele monte de coisa na mão, não. Eu colocava o sapato. E as semijoias eu podia agasalhar na bolsa, né? E o que levou, Adelaide, a montar a estrutura física, né? Hoje você estava contando pra gente, você tem uma loja em Macapá, né? E a gente pode fazer aqui a propaganda mesmo, que é uma posição interessante ali. Eu acho que a única loja de multimarcas ali no bairro ali é Congoz. Novo Buritizal, né? Buritizal, e aí... E você tem uma aqui em Santana, sim, né? E aí como é que foi? Porque você conta essa trajetória, né? Que é o mercado tradicional e que existe até hoje, que é a venda de porta em porta, mas você resolve sair desse modelo de negócio e ir para um modelo de negócio também mais estruturado, com CNPJ, ali começa a gerar folha de pagamento, ali começa a gerar relacionamento não só com o cliente, mas com o seu colaborador. Então, o grau de responsabilidade da Adelaide no corpo a corpo com o cliente, ele muda. Agora é a empresária Adelaide que tem que se preocupar com o cliente e um relacionamento agora com folha de pagamento, com impostos, com encargos, com estrutura física. O que levou você a montar essa estrutura? Parece um artista mesmo, né? Eu tava te olhando aqui agora. Todo mundo lindo aqui, né? Olha, é coragem. A gente precisa ter coragem. E coragem se constrói, né? Com fé, com a mãe de joelho. Tem aquele ditado popular que fala assim... Doutora Adelaide, só uma dúvida aqui na sua carreira. A senhora nunca teve vergonha? Porque tem muita gente que às vezes se sente envergonhada de sair para vender as coisas no porta em porta.
acha que aquilo é um trabalho... Sei. Eu acho importante, porque eu vejo pessoas que acham que é um trabalho inferior. E aqui tem uma demonstração clara, né? Que com humildade e perseverança você alcançou o resultado. E a vergonha nunca lhe bateu, nunca... Não, Só uma, eu vou pegar aí jeito pergunta. nenhum. Assim, a senhora já teve alguma situação constrangedora nesse ambiente? não. Não, nunca Não, viveu. não, de boa. De boa. Sempre conseguimos entrar e sair em qualquer lugar de E boa. quando a senhora balanceia assim, qual é a diferença da Adelaide lá no fórum, trocando sapato? E aí eu já fiquei encantado aqui com esse desafio, né? E o que é a Adelaide hoje, dona dessas duas grandes estruturas? Quantos funcionários hoje, diretos? Média de 150 nas duas Então a lojas. senhora tem a sua liderança de 150 famílias. Quanto É. tempo a senhora tem de CNPJ? Eu tenho 36 anos. É, tempo de casar. 36, 37 anos, porque antes de casar já estava com CNPJ. Parabéns. Então olha só, 35 anos de CNPJ, 150 famílias sobre a sua liderança, né? E ali com certeza aumenta o seu grau de responsabilidade de Sim, levantar sem cedo dúvida. todo dia, Sem dúvida. com a responsabilidade de sustentar o negócio. E eu queria que a senhora contasse aqui pra gente como é que foi sobreviver, porque o Teles falou aqui conosco, ele traz, né, todo um período de um Brasil que vem estagnado, sofrendo com as crises internacionais, com as crises econômicas, políticas e sociais que o país vem vivendo. E como é que é para uma mulher que tem a sua responsabilidade de 150 famílias viver um período que nós vivemos com a pandemia? Porque e aí, para eu contextualizar um pouco da sua dor, que deve ter sido a dor de muitos empresários no Amapá, no Brasil e no mundo, né, nós éramos um comércio em especial analógico, né, que nós não comercializávamos pela internet. Não é, e eu não estou falando só de Macapá ou do Amapá, não era uma realidade ainda muito forte de Brasil. Algumas poucas empresas já tinham isso como matriz de venda prioritária, não era uma realidade do nosso país, né? E todo mundo teve que se adaptar, e para que não fechasse as portas, como a gente também já citou aqui, só quem conseguir sobreviver a esse período é que vai conseguir viver o período de bonança. Então, fazendo esse contexto com a senhora, né, como é que foi sobreviver esse período e como é que a senhora enxerga hoje um novo horizonte pós-pandemia? Lá vai eu botar mais uma pergunta também aqui, dona Adelaide. Mande. Será que esse foi o maior desafio? Se não, qual foi o maior desafio? Levando em consideração que sobreviver, nascer como a senhora nasceu para o mundo empresarial, certamente não foi nada por acaso. Depois disso, o maior desafio, será que foi esse o maior? Eu vejo assim, empreender e crescer, né, se estruturar, para isso a pessoa precisa fazer muitas renúncias. Então, o que eu vejo? Assim, quem investiu mais, quem já tinha o seu ponto comercial, né, já não estava livre de aluguel, vamos dizer assim, teve menos dificuldade, que foi o nosso caso. Nós renunciamos muito para a gente construir o que nós construímos. Tá? Muitas renúncias mesmo. E a gente, tipo assim, a gente foca ali, tá? Não, esse negócio de carro, vaidade, viagem internacional, não, vai quando der. Não é prioridade. Prioridade sempre foi comprar cimento e ferro. Sempre reinvestir no seu negócio. Ampliar os nossos negócios, e aí vem o retorno, né, no momento desse difícil. Eu sou representante da Associação Comercial, sou presidente da Associação Comercial de Santana. A maioria dos colegas lojistas, eu compreendo também, eu também penso assim, mas eu penso de duas formas. Tá, abre tudo, não, o comércio não deveria ter fechado. Não, o comércio não deveria ter fechado. Tá, qual estrutura nós tínhamos? Qual estrutura o Amapá tinha para receber esses doentes? Não tinha. Nossa saúde pública do estado do Amapá é precária. E os teus clientes começam a morrer todos. Tá, meus clientes morreram. Muitos clientes, muitos amigos. E para quem tu vai negociar com quem? Se tem morrido mais gente. Eu penso assim, tá? E também penso no lado, o contrário. E será que tinha morrido mesmo? Será que tinha morrido tanta gente? Eu penso como Adelaide, não como presidente da Associação Comercial, porque eu tenho lá inúmeros colegas que teriam, além de pagar sua folha de pagamento, teriam que
cumprir também com seus aluguéis, né? Com mais dificuldades que eu. E eu tenho mais de 30 anos de CNPJ e com muitas renúncias, eu tinha um estoque que o meu estoque me segurou. Eu parei de comprar, negociei os meus boletos, porque eu tenho um histórico, nós temos um histórico de pagamento excelente, graças a Deus. Parabéns. Então, eu pude ligar para cada um e dizer assim, eu estou fechada e eu preciso refazer esses pagamentos, repensar novas datas, vamos prorrogar. E nossas prorrogações, nossas solicitações foram aceitas 100%. E o que a senhora entende que transformou ali? O que mudou? O que a pandemia provocou de mudança nos seus negócios? A senhora antes vendia pela internet ou vendia delivery, alguma coisa? Ou isso é uma novidade que foi provocada pela pandemia? E aí deixa a pergunta, veio para ficar? É um modelo híbrido de venda, de comercialização? Olha, veio para ficar sim. As vendas à distância, principalmente as entregas, elas cresceram muito nesse período. E só fez isso quem era muito raçudo. Eu não chegava mais em casa às 7, 8 horas da noite, eu chegava às 11, meia-noite. Mas eu não deixava um cliente sem a entrega que estava prometida. Voltou a história de porta em porta. Eu ia no final do Infraero 3, não sei qual. Eu mesmo ia, depois de tudo encerrado, as entregas mais difíceis, quem fazia era eu. Eu nem comunicava em casa que eu ia fazer essas entregas, porque todo mundo ia ficar com cuidado. Eu ia, quando eu chegava lá, sabe quem era que me recebia? Às vezes um amigo. Oi, Adelaide, eu sou filho do fulano lá de Santana. Que bom, você que veio entregar. Foi, mano, tá aqui a máquina de cartão, me dá aí teu cartão, passa rápido, que eu tô com um monte de entrega aqui para fazer. Fazia isso de boa, então vem a história novamente do relacionamento, né? Os relacionamentos, as amizades que você teve, isso aí são patrimônios, são ativos da sua empresa, que você precisa cultivar. E eu te digo outra coisa, o empreendedor, ele tem mais possibilidade de crescer direcionando bem o seu dinheiro, não gastando por excesso, do que fazendo bons negócios. Sim. Então, se entra o teu dinheiro e tu vai direcionando bem, numa necessidade, tu tem lastro. Credibilidade, né, é uma do relacionamento do negócio. Né? Sim. Mas, Adelaide, assim, o nosso programa, a ideia aqui é falar do que está no radar, do que as pessoas pensam, enxergam, né, no horizonte. E eu queria te perguntar assim, né, você conta uma história de construção do nome Jumbinha é muito interessante. Legal que a gente não lembrava aqui do Jumbo Eletro, né? Trouxe uma recordação legal pra gente. Você conta uma história de superação, né? De sustentar uma estrutura como a Jumbinha, 150 famílias. E o que está no teu radar hoje, né? Você pensa em alargar o seu negócio para outros municípios? Ou você vai convergir parte do seu negócio para o meio digital? Né? Como é que você enxerga ali, para quem está querendo curioso aqui, conheceu a Adelaide, é uma mulher de fibra que tem na fé a sua base, né, na sua luta com seu parceiro. E o que a gente espera hoje da Adelaide, presidente da Associação Comercial aqui de Santana, para os seus negócios? O que está no seu radar aí? Olha, eu tenho pensado assim, temos muita coisa para fazer. Aumentar nosso mix de produtos, aumentar a variedade, tá? E eu já tenho espaço físico já pronto, e tem momentos assim que você fica mais cauteloso, mais cuidadoso, sabe? Tu pensa, eu começo logo? Não, vou deixar para o ano que vem. Não, vou deixar para os meninos continuarem aí, porque eu tô também, eu tenho hoje outras prioridades. Nós temos ações sociais aí que precisam muito da gente, né? Precisam de repente até mais de mim do que dentro da empresa, que lá eu já tenho o Júnior, tenho o Lucas. O meu marido está sempre lá, e eu sou a base de quase 24 horas aí, e tem muita coisa para ser feito aí, para melhorar todo o comércio em geral, sabe? Tem muita coisa que dá para a gente fazer, que o tempo não nos permite muitas vezes. Aí eu penso assim, será que se eu fizer tudo isso, se eu começar a ampliar e fazer mais coisa nesse momento, será que eu vou conseguir fazer tudo junto? Aí vamos pensar, vamos conversar aí junto, conversa com os pares. Aí tem horas que o meu marido é muito na retaguarda. Não, vamos deixar quieto, você gosta muito de fazer isso e aquilo, senão não vai dar para fazer. E aí é tudo para se pensar, tudo para se combinar.
mas o Júnior gosta muito de trabalhar também, né? E temos aí alguns projetos, sim, de ampliações, tanto na loja de Santana como na loja de Macapá. E o que está assim, mais próximo de acontecer aqui na loja de Santana. Como eu falei, que nós já temos espaço pronto, assim, só faltando mesmo pouca coisa para a gente fazer coisa nova. Eu digo assim, vamos botar novidade aqui, vamos ampliar, vamos botar cara nova no comércio. E eu faço comércio com muito amor, com muita alegria. O comércio é a minha vida. Eu acho que se eu não tivesse dentro de um comércio, se me tirassem o comércio, eu apagaria. Luiz, quando eu ouço essas histórias assim, aí eu vou agora te tirar do lugar de bancada e te colocar no lugar de entrevistado, assim, porque eu entendo a relação mercado, o papel do Estado, né, como ente público. A dona Adelaide colocou aqui bem a necessidade que foi de se pensar a pandemia com racionalidade, de entender o momento de parar, de entrar com recurso público, né, de sustentar os negócios, a negociação entre os empresários, mas o Estado também se fazendo presente. E aí, quando a gente escuta essas histórias, eu agora vou chamar aqui o deputado Luiz Carlos, né? Você foi deputado 4 anos, depois ficou fora da bancada, e agora nesses últimos 4 anos também, já são 8 anos que te dá uma maturidade como deputado. Como é que você enxerga hoje, aí vamos falar do que a gente viveu da pandemia, e essa oportunidade de que o ente público, né, o governo, né, ele pode oportunizar, né, para que a gente tenha supere essa crise. A gente está falando da bonança aqui, né? O Teles contextualizou muito bem esse período difícil. Então, como é que o deputado Luiz enxerga o mercado amapaense, né, no pós-pandemia, né? Como é que ele se posiciona como um parlamentar para que possa contribuir com o crescimento do Amapá, num estado que tem no seu radar muita coisa para acontecer, para que dê um alento aí para esses empresários que passaram um período tão difícil e agora querem viver um momento de bonança, né? Como é que o deputado Luiz Carlos enxerga isso? Eu queria destacar 2 palavras na fala da Adelaide, que eu vou reforçar no meu dia a dia, no meu cotidiano, viu, Adelaide? A primeira é renúncia. E a outra, eu não vou apenas reforçar, eu vou multiplicar a atenção. É relacionamento. Então, a sua fala, ela traz uma experiência tão grande que só se eu fosse bobo para não aprender alguma coisa com você. Mas trazendo, Rafael, o papel do parlamentar, o papel do homem público nesse momento pós-pandemia. O que eu enxergo? E está contextualizado pela fala do Teles e pelo meu raciocínio também que eu dividi aqui, que a gente vive um momento de ruptura e de depuração, de transição. Então, para a gente crescer, e eu quero trazer isso para o cenário amapaense, diante de todas as circunstâncias ocorridas, a gente viveu um momento de investimento público interessante nos últimos 5 anos. Né? E isso se desdobrou, claro, para a gente não morrer com a pandemia, mas principalmente de focar em alguns pilares muito combalidos em razão do tempo e que hoje tem investimento. Né? Então, a Amapá está no momento de reforçar sua infraestrutura. E quando a gente fala de infraestrutura, nada do dia para a noite. A gente vem vivendo 5 anos e a gente ainda vai precisar, Adelaide, de mais uns 5 anos para a gente ter uma estrutura mínima para dizer que o Estado garante a atividade econômica e uma matriz econômica minimamente equilibrada. Minimamente equilibrada. Quando eu te falo isso, eu dou um exemplo muito simples, que eu fui pensando lentamente, sem aprofundar, mas pensando sempre nele. Qual seja? O turismo. Quando você fala para muitas pessoas e alguns sonhadores que estão com a cabeça e com os pés nas nuvens, que o sonhador correto tem o pé no chão e a cabeça nas estrelas. Esse é título de um livro que a gente leu muito lá atrás. O Amapá é lindo, nós temos potencialidades incríveis, nós temos sítio megalítico, nós temos a Praia do Goiabal, nós temos a Fortaleza São José de Macapá. Perfeito, mas nenhum turista vem aqui se ele não tiver um mínimo de segurança de que ele pode ter um atendimento médico, de que ele vai circular em ruas minimamente asfaltadas, de que ele vai caminhar
em calçadas minimamente estruturadas, Um hotel de qualidade. com algum hotel de qualidade, que ele não vai ter telecomunicações à disposição para ele permanecer se relacionando, seja pessoalmente, seja profissionalmente. Então, toda essa infraestrutura está sendo construída nesses últimos 5 anos. Luiz, por que não foi feito antes? Muito simples, dona Adelaide. É simples, a resposta é simples, só que só a experiência pôde provar isso pra gente. Não foi feito antes porque a gente não tinha dinheiro para fazer. Simples. Nós fomos território há muito tempo e depois nós vivemos um período de que nós éramos o patinho feio da República. Ninguém mandava dinheiro para cá, a não ser para fazer hidrelétrica. Certo? Hoje não. A gente tem hospitais sendo prestes a ser inaugurado, outro em conclusão, um pronto-socorro com projeto, com área e com recurso empenhado. E quando a gente fala de recurso empenhado, para quem não está no jargão, é o recurso garantido, faltando apenas o desembolso com o correr da obra. Regionais, né? Porto Grande, Amapá. Falando só do nosso esteio central Macapá. Regionais de Porto Grande, quase pronto. Hospital Regional de Porto Grande, quase pronto. A BR, a passos de cágado, mais encaminhado, com dinheiro, com licenciamento ambiental, com relacionamento com as comunidades indígenas para que a estrada passe lá, com tudo faltando apenas acontecer. Telecomunicações Norte Conectado. Norte conectado, Amazônia conectada em plena expansão, portanto, redundância de internet. Não é? Nós vivemos um momento de transição na oferta de energia elétrica, a gente passando uma das últimas distribuidoras que eram públicas passando para iniciativa privada. Saneamento e água. A gente passa de saneamento e água de uma empresa mais que combalida, ela estava respirando por aparelhos, por uma expectativa de 2, 5, 15, 30 anos de muita expectativa, tanto na geração de emprego, quanto principalmente na oferta do serviço, e também isso expandido para uma iniciativa pública com a empresa Ideias, atendendo comunidades tradicionais, ribeirinhas, indígenas, quilombolas e isoladas. Então, uma infraestrutura está sendo construída. Então, o momento de pós-pandemia, nós passamos essa pós-pandemia enquanto pessoas públicas, homens públicos, também estruturando um futuro. E ninguém aqui é pai da criança. Essa criança, ela é um mix de muitos pais e muitas mães. Mas a gente vive sim, eu vivo um momento de expectativa, um momento de esperança, um momento de planejamento, achando que daqui para frente vai ser muito melhor. A pandemia foi apenas um capítulo a mais de dificuldade em tantas que a gente já vive, pior talvez, mas em tantas que a gente já vive no momento do Amapá. E eu tenho muita esperança de que daqui para frente, sem esquecer toda a herança que nós temos, muita coisa boa, mas muita coisa poderia ter sido melhor, mas que a gente carrega na nossa mochila, a gente não carrega só vitórias, a gente carrega frustrações, renúncias. E a gente renunciou, ou às vezes nos foi imposto um momento de dificuldade, mas que isso tudo, uma pedra no caminho, também ajuda a pavimentar os quilômetros que ficaram para trás. Verdade. Tá? E eu estou copiando uma frase do Roberto Campos no livro dele, que o nome é Lanterna na Popa, por sinal é avô do presidente. 900 e poucas páginas, eu li todinha, tem até hoje guardado numa versão de 94 original. Exatamente, é essa versão que eu tenho também. Luiz, não li todo. Lanterna na Popa. Uma lanterna na popa só foca as ondas que ficaram para trás. Então, é daqui para frente. Cada gota de suor que a Adelaide derramou construindo o negócio dela, eu tenho certeza que será valorizado pelo povo amapaense, pelo povo santanense, pelo povo macapaense, e com certeza os seus funcionários terão um futuro melhor. Porque você vai prosperar e você inspira outros empresários, você inspira outros comerciantes, você inspira outros empreendedores para que sigam fazendo isso. E todos nós estamos, sim, como o Teles falou,
numa linha do capítulo da história. E eu tenho certeza que ao final dessa obra vem uma história de final feliz. E Adelaide, aqui, como está todo mundo fazendo anedotas e fazendo relações, né? Eu lembrei aqui de uma frase que diz assim, que ser mestre não é só aquele que ensina, é aquele que tem a humildade de aprender, né? E eu aqui estou aprendendo muito com vocês, e eu tenho certeza que quem está vendo esse podcast, esse episódio de hoje, que sabe que o Teles está aqui, né? Que é um momento de sala de aula, né? Que é o momento que o Teles deu uma aula aqui pra gente, não tenho dúvida nenhuma. E eu até quero, Teles, que você pense assim, pô, o que eu vou falar agora vai virar um conteúdo lá no YouTube, o pessoal vai baixar o podcast no Radar e vai usar para sala de aula. Eu até anotei aqui já. Eu quero te fazer uma pergunta só para contextualizar e tentar direcionar esse conteúdo, porque é muito bacana. A gente ouviu a dona Adelaide falando dos desafios pós-pandemia e do que está no radar dela com cautela, né? Porque aí a gente precisa olhar com mais calma esse período. A gente ouviu aqui o papel do Estado de se posicionar e apoiar, e trazendo para o nosso Amapá, e eu concordo 100% com o que o Luiz colocou, a gente conseguiu criar a estrutura mínima, né? Através de diversos fatores, né? Da questão da mobilidade com as nossas estradas, a mobilidade fluvial, né? Eu esqueci a legalização de terras. Perfeito, eu ia chegar nela. Né? A gente fala ali da questão infraestrutural, a gente fala de conectividade, a gente fala do potencial energético, estamos falando já do que quase ninguém gostava de investir antigamente no Brasil, que era no saneamento, né? Porque não era visto, então o político gosta de inaugurar o que está obra em cima da terra, o que vê. Não de baixo. Estamos vivendo um momento fantástico, destacado pelo secretário Eduardo no último episódio conosco aqui, que foi a questão da legalização das terras, que é um novo momento. Destravamos várias questões administrativas com o servidor público também. Então, com essa pavimentação consolidada, Teles, assim, e não é mais sonho nem potencial, são realidades, né? O que o economista Teles Júnior enxerga no seu radar, e dizendo para quem está nos ouvindo hoje, o que está no seu radar, para quem pensa em mercado de trabalho, para quem está saindo da universidade, ouve tanta gente dizendo, eu vou para Santa Catarina, que aqui no Amapá não tem nada, eu vou para... Não, você já trouxe bem a história de valorizar e nós, amapaenses, sermos as pessoas que vamos conduzir o destino do nosso estado e das nossas escolhas aqui no estado. Né? O que o economista Teles Júnior nos diria hoje? Tá, eu vou só aqui... Eu fiz um esqueminha aqui para a gente olhar o que é que tem de setores a serem desbravados, gente. O que é isso? São setores da economia onde não tem ninguém investido para ofertar serviços e bens. Ponto, tá? Então, são oportunidades que o Amapá pode oferecer para o resto do Brasil, tá? Primeiro setor, energia renovável, fotovoltaica. Só para você ter uma ideia, no Amapá, o maior produtor de fotovoltaica do mundo é a Alemanha, tá? 35% da geração lá de energia é fotovoltaica da microgeração, o pequeno que gera, tá? O Amapá tem um potencial fotovoltaico 7 vezes maior que a Alemanha, que é uma produtora da Europa. Só para você ter uma ideia. Então, o Amapá, não é o Amapá, a gente está falando do Brasil, né? Estou falando do Amapá. O Amapá é o terceiro do Brasil, a região amazônica é a terceira do Brasil. A gente não está na frente empatado com o Nordeste, porque nós temos aqui um período invernoso que dura 6 meses, tá? Então isso influencia no fator de geração. A gente tem a capacidade, mas ainda assim, de insolação apenas vertical, 1,44% das unidades consumidoras no Amapá tem acesso a sistemas fotovoltaicos interligados. Então, olha só, eu tenho 98% do mercado a ser explorado. Ponto. Tenho 98% do mercado a ser explorado. Fica até uma dica para os vereadores aí, regulamentarem aí a obrigatoriedade nos condomínios, prédios e a serem criados a área comum, os ambientes coletivos serem ofertados por energia fotovoltaica. Essa é uma dica. Eólica vem junto também, o setor de energia renovável envolve isso. E aí uma coisa mais para futuro, que é o hidrogênio, né? Então, são setores da economia na geração de energia alternativa que estão dispostos aí. Daqui a pouco a Adelaide não vai conseguir mais manter a loja dela pagando energia da rede distribuída. Está muito alto, não vai parar de subir. Nós estamos vendo uma crise climática. Nós vamos ter lá na frente mais bandeira vermelha. Então, é uma realidade. Ou as empresas se adaptam para essa nova realidade e quem ficar de fora vai perder. Então, o comércio, a indústria que não se adaptarem para essa realidade vão ficar de fora. O mercado vai fazer o seu trabalho. Está ficando insustentável o consumo de combustível fóssil, que é gasolina, diesel, gás, tem mais o quê, como também a questão da energia distribuída. Então, não tem jeito. Quem não entrar no setor de energia renovável está fora do mercado.
Economia circular, que é aquela economia do aproveitamento de resíduos, que a gente chama aqui, resíduos sólidos. O Amapá hoje ele não aproveita nem 5% dos resíduos que ele gera. Até 50% a 60% dos resíduos eles podem ser reaproveitados como insumo da indústria. Então tem toda uma indústria de resíduos sólidos a ser explorada e algumas empresas já atuam nesse mercado, mas ainda está muito aquém daquilo que é necessário. Eu falo de resíduo, eu falo de aproveitamento, tá? Então o resíduo ele deixou de ser um problema e passou a ser um ativo. Na hora que ele... Então se você trabalhar bem, então a Amapá tem uma oportunidade. Saneamento já tem uma concessão rodando, então é um setor que vai crescer e puxando imobiliário aí na valorização dos imóveis, enfim, dinamizando. E Construção Civil? Construção Civil vem junto no saneamento, né? Atrelada. E concessões de ativos florestais. O que é isso? Madeira. A madeira de lei voltou, a MDF não substituiu a madeira, gente. Entendeu? E a madeira de uso sustentável, hoje ela está muito valorizada no mercado. Então, se você tem boas práticas, você consegue espaço para o mercado externo hoje dessa madeira e para uma nova modalidade da construção civil no Brasil, que é o wood frame, que são as casas pré-construídas de madeira. Então, ali é madeira de leite, madeira de qualidade. Então, esse é o mercado e não tem ninguém trabalhando isso no Amapá, tá, Adelaide? Você vê os seus amigos empresários, que são uma tendência, barateou os custos das casas e... Em 2016, eu fazia parte de um determinado conselho e lá eu debatia junto com outros colegas e a gente falava, e eu falei steel frame e wood frame. Eu passei 15 minutos e eu fui interrompido pelo colega, falando esse monte de história que isso não tem nada a ver. Aí quando a gente volta, isso foi, sei lá, 2016, 6 anos atrás. Então eu fico lamentando pelo colega e sei que que eu estava certo sobre o posicionamento dele. Ele está lá e continua lá. Em 2001, né? E a gente continua discutindo isso com muita inteligência. E só para pegar, wood frame é o que a gente faz a vida toda nas casas ribeirinhas, né? A Amazônia tem uma tradição em casas de madeira, né? Sim. Então o que você precisa agora ter, a Adelaide lá no interior dela provavelmente morava numa casa de madeira. Wood frame artesanal. E aí, vamos lá, bioeconomia, tá? O mercado de orgânico hoje está surgindo regulações. Hoje é mais caro você comer saudável do que você comer muito, né? Sim. Então, você paga mais caro por menos. É uma tendência de mercado. As pessoas estão optando por alimentos que não usam agrotóxicos. É uma decisão pessoal de cada um. A Adelaide pode fazer isso porque tem uma renda alta. Então, se ela quiser optar por não comer algo que tem agrotóxico, ela vai fazer isso. Mas isso surgiu uma oportunidade para a Amazônia porque boa parte da produção agrícola da Amazônia, lá do interior da Adelaide, é orgânica. Eu preciso agora qualificar esse produto e botar ele na prateleira do supermercado. Quem puder andar da luz da agricultura familiar, porque a agricultura familiar, como tem menos escala, tem um custo médio alto, né? Quem puder andar nos supermercados pode olhar aí a vitrine do Selo Amapá, onde está se concentrando nas gôndolas todos os produtos do Selo Amapá, que são produzidos no Amapá. E você vai ver o grande percentual de orgânico nesses produtos, tá? Então, o comer natural hoje, ele está muito mais precificado. É só tu comparar um ovo desse que vem de granja, lá com um ovo de galinha caipira, o valor na balança do supermercado. Então, você vai ver a diferença. Então, esse é um mercado que ele é promissor, lembrando que está surgindo legislações no exterior que estão limitando. Por exemplo, na França, 50% de todo o alimento, estou dando o exemplo da França, mas está se aplicando no Canadá, nos Estados Unidos, ele obrigatoriamente vai ter que ser orgânico no âmbito das compras públicas governamentais do governo francês. Não vai poder mais consumir em larga escala alimento não orgânico. Agroindústria, dos frutos que são típicos da Amazônia, isso é uma tendência. O açaí de fato virou uma commodity, então você precisa agora aumentar a capacidade de manejo florestais e produtividade. Engenharia genética, fármacos, fitoterapia, isso aí é uma coisa que está na nossa língua, está no nosso discurso, mas a gente não tem ninguém empreendendo isso. Chega uma hora que é o empresário que tem que entrar mesmo na jogada para dividir a bola. A gente tem que transformar o que a gente está gerando de pesquisa nessa área em produto, em empresas. Então você tem que ir em marcas.
para que a gente possa vender esses Me produtos. permita só o gancho aqui para conectar com o professor universitário da Unifap, que a gente já registrou aqui, o Tele Júnior, né? Na última semana, aqui, que a gente está vivendo esse período do podcast agora rodando, nessa semana a gente teve a primeira instituição amapaense, os departamentos de saúde e biológicas da Unifap, o departamento de exatas e tecnológicas. Eu estou fazendo um gancho que tem tudo a ver com o que você está trazendo de novas economias, novas áreas Novos da economia, setores, né? Novos setores. Então a gente teve a primeira instituição credenciada no CAPTA, que é um programa que tem como fonte de recurso a Lei de Informática da Zona Franca de Manaus. Então você agora tem a oportunidade na Unifap, né, através da Unifap, trazer novos recursos para o Amapá e oportunizar o desenvolvimento de novas tecnologias, o desenvolvimento de novos setores da economia amapaense, nessa relação que a gente discute muito, essa relação, né? Mercado, academia, sociedade e principalmente, Teles, você como economista, né? Que a gente passa a ter uma oportunidade de conectar a academia com as dores da sociedade, né? Com o que de fato tem de dificuldade. Você falou dos resíduos sólidos, né? Tem a pesca no Amapá, que é uma pauta muito importante. Você está falando de alguns problemas que são históricos e que a ciência, através desses novos ecossistemas que a gente está desenvolvendo no Estado, da maturidade científica, né, e fármacos em especial é muito forte na universidade. Como é que você enxerga essa relação agora e essas oportunidades novas que estão acontecendo? Não, o que eu estou te falando, não adianta a gente ter produção acadêmica, a gente ter produção de conhecimento se a gente não transformar isso em produto. Se eu não conseguir botar, por exemplo, uma linha de fármaco que eu gerei aqui a partir de um princípio ativo aqui da região norte da Amazônia, se eu não conseguir colocar para Adelaide e vender na Jubinha. Se eu não consigo fazer uma linha de cosmético... Eu tenho que fazer uma linha de cosmético, eu tenho que transformar isso num trabalho mercadológico, numa marca. Como é muito dito na Suframa hoje, se eu não gerar nota fiscal. Eu tenho que gerar produto. Eu tenho que mandar um código de barra para a Adelaide, que é para poder fazer o cadastro do estoque dela, para declarar na Receita e poder vender com o benefício que ela vai adquirir a partir do... Enfim, é profissionalizar o mercado e transformar em produto. Então, esse é um ponto importante. Então, o que é que a gente tem defendido muito? Que a gente comece a transformar em produto, em mercado, aquilo que a gente vê como potencialidade. Eu não vou nem falar da parte da pesca esportiva, do turismo, de não sei mais o que, porque isso já está acontecendo pela iniciativa privada como tem que acontecer. O que eu quero citar aqui são setores da economia onde não tem. Hoje você tem o William que faz lá o torneio de pesca. Gera tem o Rafael economia de massa. O que eu estou colocando aqui é setores que são oportunidades, onde tem incentivo fiscal previsto, onde tem política pública estruturada no Amapá e não tem ninguém investindo ainda. Resíduo sólido, poucas empresas investindo ainda de forma muito... uma organização do mercado. Então é oportunidade. Aí volto para a economia tradicional do Amapá. O agronegócio é uma realidade, nós temos aí 400 mil hectares de cerrado. Era o que eu ia te perguntar. É uma realidade. Tu enxerga o agronegócio como uma indústria viável no Amapá? É uma realidade. No Amapá você vai produzir grãos a 100 km do porto. Você produz ali no eixo da P70, que agora está chegando já no Pacuí, até Cotias. É a área toda propícia à produção de grãos. Então é uma realidade. Ela já estava acontecendo, mas houveram problemas fundiários e ambientais que fizeram com que a atividade tivesse que ser suspensa até que se pudesse retomar agora. E é importante para dar aqui, a regulação fundiária das glebas, ela vai começar justamente pela região do agronegócio, tá? Então é um setor que vai rodar, ele vai rodar por si só, porque já é investidor para isso. Diferente do Luz para Todos. Logo que eu cheguei no primeiro mandato, eu fui lá na Eletronorte falar do Luz para Todos e fiz uma piada. Na época lá era um cidadão que eu tinha pouco apreço. E disse, olha, Luz para Todos que moram perto da cidade, né? Porque o Luz para Todos, onde o interiorzão come lá onde é necessário chegar a energia para o cara que realmente não tem opção, nós não temos oferta. Então, bora mudar o programa para alguns lugares. E o Luz para Todos, lá na minha região onde meu pai produz, que chegou no Amapá por lá há, sei lá, 60 anos atrás, 67, quase 70 anos atrás. E hoje a gente mantém uma propriedade lá. Lá foi Luz para Todos, que podem comprar o fio, um compra o poste, o outro dá um boi, um porco, o outro faz a comida e assim a gente colocou energia elétrica lá no braço. Posso continuar aqui na minha listagem? Claro. Agora estão setores tradicionais, tá? Mineração, tá? Eu ia chegar nisso. Deixa, antes eu comecei pelo agronegócio, a gente começou do que é mais moderno, mais atual,
mais tolerado olhando pela agora- economia mundial. Agora eu Estou quero... olhando para a economia do século passado que gera polêmica na Amazônia. Perfeito. O agronegócio gera polêmica? Gera, mas é possível de ser Exatamente. feito A gente sem... foi do mais brando para o mais É, agudo agora. é isso. É isso que eu queria escutar. Que é o dedo na ferida, na Escutar. verdade, da região amazônica. Você falou de ativo florestal, mas é isso. É consumir madeira da floresta, consumir energia A energia da fóssil. floresta também, tá? Você tem hoje geração de energia florestal também. Sim, exatamente. biomassa. Ativos florestais, agronegócio, atividades que, em tese, são impactantes ao meio ambiente. Mineração e geração de energia fóssil. Tá. Por combustível fóssil. Vamos lá. Só colocando, quando eu falo concessão de ativos florestais, eu falo dentro da sustentabilidade, tá? Não fora. Então ela não seria algo que seria nocivo pro meio ambiente, né? Não, eu entendo. mesmo? Concordo com você. Mas nem sempre a abordagem é Nem essa. sempre né? vai ser essa, porque você vai ter, em qualquer lugar, você vai ter bons e maus empresários. E aí você Não, vai... a visão, Teles. Desculpa, Isso. não é nem isso pela qualidade. Eu estou olhando apenas para quem é 100% regulado. Isso. Mesmo assim, há pessoas, e é preciso destacar, há pessoas que são ideologicamente contra a preservação. nós explorarmos os nossos ativos ambientais. Seja ela de forma sustentável ou não, há muita gente que é contra nós explorarmos o agronegócio na Amazônia, nós explorarmos nossos ativos florestais mesmo de forma manejada e sustentável, que nós explorarmos o petróleo na foz no bloco da foz do Amazonas. Há pessoas que, mesmo a gente fazendo, qual o risco de um blow-up num poço perfurado pela Petrobras com a tecnologia de hoje? Perto de zero. Mas ainda assim, A gente há que é pessoas contra, que acham que isso é um risco iminente ao meio ambiente e até os corais da Amazônia. Que eu queria até um exemplar para decorar o meu Então, vamos lá. aquário. Agronegócio. Vamos lá. Então, agronegócio é possível de acontecer na Amazônia se você tiver um licenciamento ambiental dentro das normas técnicas que se pede do Código Florestal, enfim. Não há nenhum empecilho. Há um potencial no Amapá porque nós temos 400 mil hectares de área de cerrado a 100 quilômetros do porto e que é bastante produtivo e competitivo e que já ocorreu no passado. Agora, Luiz, mineração. A mineração, eu acho que é o ponto mais polêmico que existe hoje no Amapá. Por quê? 60% das nossas incidências minerais estão dentro da floresta estadual do Amapá, que, segundo a lei do SNU, não é passível de exploração mineral. De cada 10 notificações, nada menos que 6 estão dentro das áreas limites da floresta estadual do Amapá. Qualquer debate sobre mineração no Amapá, ele vai ter que debater a legislação que envolve a floresta estadual do Amapá, o que não é simples, porque envolve órgãos de controle, envolve organismos nacionais e internacionais. Então, qualquer candidato aí que esteja prometendo que vai resolver a mineração do dia para a noite, está mentindo, tá? Está mentindo por desconhecer hoje o imbróglio jurídico que existe, porque nós fizemos esse estudo, levantamos todas as incidências minerais que existiam na ANM, no estado do Amapá, e plotamos em cima do mapa do estado e cruzamos com os dados georreferenciais da floresta estadual do Amapá. Nada menos que 60% deram dentro da floresta estadual do Amapá, e aí você tem um debate jurídico importante que tem que ser enfrentado. E aproveitar que o ano é lei de eleição e trazer isso para o debate, para a discussão. E sem debater, apenas afirmando, eu sou defensor de garimpeiro legalizado. Luiz, a gente está Isso. encaminhando agora aqui para o E final. por fim, o setor de logística, portuário, está muito claro aqui, mas aí tem que ser feito pela iniciativa privada, não pelo governo, porque não é o papel do governo atuar no setor. A gente está encaminhando aqui para o final do podcast, Teles, e acho que depois o que todo mundo esperava, o Teles traz para a gente uma aula brilhante sobre economia e o que está no radar, não só do Teles, mas de como a própria Adelaide posicionou, no radar dos empresários amapaenses. Eu vou confidencializar para vocês aqui que na hora que a gente falou que o Teles ia falar, a Adelaide disse, opa, já vou anotar aqui algumas coisinhas, eu vou fazer uma cola aqui, porque a gente sabe, né, que tem um leque de oportunidades aí para o Amapá muito grande. E aí eu vou fazer uma pergunta aos dois, para que depois o Luiz conduza aí para o final do programa. Dito tudo isso que nós falamos aqui no programa, né, a gente colocou a questão
além da história de vocês, as oportunidades do que está no radar do amapaense hoje. O Teles, professor, diria o que aos nossos alunos, Teles, que estão ali formando na universidade, buscando mercado de trabalho? Vai buscar outro mercado fora ou fica no Amapá e vem contar a história junto com quem está fazendo hoje? Eu sempre digo isso, tenho reforçado na sala de aula, né, e tenho feito, porque eu retornei, estou na universidade esse momento, é que quando você tem a ausência, o mercado amapaense não é um mercado subdesenvolvido. Se ele é um mercado subdesenvolvido, Luiz, ele vai ter diversos outros setores que vão precisar ser desenvolvidos. E aí é uma oportunidade para o empreendedor. Ele vai mapear setores, como eu citei aqui, e desenvolver planos de negócios para investir nesses segmentos ou, eventualmente, buscar parceiros para atuar em outros segmentos. Existem oportunidades a serem exploradas. Chega uma hora que não é só o governo que tem que fazer. Aí vem a que a gente chama de capacidade empresarial. Aí é o papel do empreendedor que vai fazer a diferença, como fez o porta a porta da Adelaide no início da carreira dela. Então, é importante que você tenha a percepção de que uma economia que está ainda se desenvolvendo é uma economia que oferece muitas oportunidades a partir da sua própria iniciativa. Perfeito. Adelaide, e aí para ouvir também de você, a gente falou do pós-pandemia, muitos empresários fecharam as suas portas, outros entendendo que ainda não é a estrutura não é adequada no ponto de vista, e a gente respeita, entende, né? Foram buscar outros mercados fora do Amapá. A Adelaide, desbravadora, Adelaide que hoje está à frente de uma associação de empresários, no caso de Santana, e discute como uma liderança feminina que é a economia do estado do Amapá. A Adelaide, que mensagem que ela passa ao empreendedor? Fica no Amapá e aproveita esse leque de oportunidades ou vira as costas e vai desbravar em outro lugar? O que eu vejo é que se a pessoa está tendo dificuldade em investir aqui no ambiente que ele conhece, ele tem que se preparar bem mais ainda para ir para um ambiente, né, que não é o dele. Porque tu imagina, tu constrói algo aqui, vamos falar das amizades, né? Aqui você conhece seus clientes. E lá fora? Credibilidade já está gerada, né? Exatamente, então isso vale muito. Então se você vai, já imaginou algo aqui e vai investir em um outro local que você não tem esse conhecimento, você não conhece a terra que você está pisando, tem que pensar muito bem. Pensar duas vezes. Tem que se preparar muito mais. Então, Adelaide, fica ou não fica no Amapá? Eu fico muito. Luiz, a gente está encaminhando aqui para o final, eu sei que a gente já tem... A gente está aprendendo, né, Luiz? A gente está aqui, como a gente falou desde o início, são dois amigos que idealizaram trocar um bate-papo, tornar ideias e conversas de boteco, conversas de mesa de boteco em conteúdo para que a gente pudesse discutir o Amapá. E aí veio a ideia do podcast no Radar. E nessa história de aprender, a gente montou algumas enquetezinhas aí para os nossos convidados, né, Luiz? Pois é, vou fazer essas perguntas que é um pouco de curiosidade. Para o Teles. Teles, qual livro tu tá lendo? Ou qual é o último livro que tu leste? O último livro que eu li foi O Paraíso Restaurável, do Jorge Caldeira. Eu leio 2 livros simultaneamente, em geral, tá? E estou lendo Náufragos, Traficantes e Degradados, os primeiros brasileiros, do Eduardo Bueno, tá? São 2 livros. O Paraíso Restaurável eu recomendo bastante para você entender um pouco a economia no pós-pandemia, viu? Porque ele vai trazendo todas essas inovações no setor de energia renovável, biotecnologia, inteligência artificial. Bacana. E aí e mostrando isso como um grande motor do próximos anos do crescimento da economia brasileira, se o Brasil souber aproveitar a oportunidade. O último filme que tu viste? Assalto ao Banco Central, o documentário que a Netflix lançou das investigações. Eu recomendo muito o documentário porque ele mostra ali toda a dificuldade que houve por parte da polícia e o trabalho muito dedicado dos policiais em resolver aquele caso. Luiz, nessa série Curiosidades, antes da gente passar para a Adelaide, eu vou aproveitar porque você perguntou assim, o último livro, ele disse que lê 2. Aí você perguntou o último filme, ele disse documentário e uma série. E ele corre todo dia, 5 horas da manhã, e vai dormir tarde. Se ele passar na frente de casa correndo, vai jogar água quente. Teles, é uma curiosidade de muitos dos nossos amigos. Qual é a razão dessa vontade, desse modelo, dessa rotina de vida? Faz um eu durmo muito pouco e sou hiperativo. É isso, então eu tenho que me cansar.
Se eu ficar só, para mim poder me cansar, para poder dormir bem, eu tenho que cansar. A minha regra é clara, até. Eu malho pra comer. Eu malho para comer também. Mas é brincadeira, estou brincando, gente. Na verdade, assim, primeiro é na rotina mesmo que eu de prática de esporte, para mim é muito importante. Sou fumante e preciso praticar esporte. Gosto de correr. E a corrida, para mim, ela é uma terapia. Ela não é um efeito estético, ela não é medição. Ela é uma terapia. É onde eu caminho dentro de mim mesmo, é quando eu estou correndo. E uma coisa bacana que você combinou, né? Não sei se a Adelaide já viu. O Teles, eu acompanho muito, a gente troca muita mensagem em rede social, né? O Teles agora está com um hobby legal, que ele vai correr na orla de Macapá e tem feito mais fotos. Na fotografia é outra coisa que eu descobri também agora. Eu tenho praticado bastante, tem atrapalhado a corrida, viu? Porque geralmente eu estou aqui correndo, eu vejo alguma coisa assim, pô, aqui tem uma fotografia, eu vou lá, paro e bato a foto. Ainda estou desenvolvendo esse talento ainda. Que eu acho que eu tenho, não sei se eu tenho não. Adelaide, eu vou fazer 2 perguntas para ti, igual a do Ted, depois eu vou fazer uma para os dois. Sítio ou shopping? Sítio. Ah, que bacana. Eu normalmente faço isso também. E quando você trabalha, você ouve música? Não. E o que você ouve quando você não trabalha? O que está tocando... Pronto, você escuta a rádio ou escolhe um cantor preferido? Eu vou no rádio. Notícias. Perfeito. Agora Tem para os algum dois. hobby, Pedro? Adelaide, tem algum hobby? Caminhadas. É. Mas no mesmo horário do Teles, não? Não. Ótimo. Eu queria perguntar de vocês. Uma personalidade, uma pessoa, uma inspiração. Vou começar pela Adelaide, por ser mulher. Frei Jamilson. Por quê? O cara... Ele... Por ser quem ele é, né? Você quem é? Ele é um espetáculo. Bacana. Você citou 2, né? Sua mãe, no início da sua... Você lhe acompanha a vida inteira, a fé. Sim. Bacana. Minha irmã, minha mãe. Muito legal. E você, Ted? O profissional Antônio Teles, meu pai, não o meu pai, tá? O profissional, o médico, o ser humano médico. Estou dissociando aqui a figura do meu pai do médico, tá? O médico Antônio Teles, o cidadão Antônio Teles é um cara que eu admiro bastante, não por ser meu pai apenas, mas o trabalho, da forma como ele trabalhava, a relação com as outras pessoas e o trabalho médico que ele fez na cidade. Isso é um fator. E mais atualmente, uma personalidade atual que eu queria citar muito aqui é o Sérgio Sacani, do Space Today. É um divulgador científico. Repete, eu não entendi. O Sérgio Sacani. O nome do... O Space Today é um canal de podcast que tem e que é de divulgação científica. Você está se aperfeiçoando no inglês. Por favor, exerça. Space Today. Space Today. E é verdade, né? O último hobby na pandemia que eu consegui finalizar foi o meu curso de inglês, então eu estou aí procurando outras línguas. Tem sido importante para mim também. Rafael, uma personalidade. Cara, eu não vou copiar só o Teles não, mas é o que eu sempre falei. Assim, eu gosto, acho que muita gente da área do esporte, eu gosto muito, mas meu pai é minha grande referência de vida. Então, o ser humano, Francisco Oliveira Lima, é o cara que é a minha bússola, é minha lanterna da proa, é o cara que é a minha inspiração de vida e é o meu melhor amigo, um grande parceiro. Então, ele como ser humano e profissional é a minha inspiração. No meu não posso falar, vocês não perguntaram, no meu não posso falar, porque senão eu vou chorar. Mas eu vou falar para evitar as lágrimas e passar essa vergonha. Eu sou fã de aviação. Então, toda vez que eu decolo, eu fico pensando como alguém consegue botar para voar alguma coisa que pesa mais do que o meu próprio corpo. Então, eu sou fã e admiro Santos Dumont. Então, a gente tá um gênio da raça, aqui, né? Um gênio da raça. Tem um debate sobre ele que eu gosto muito de fazer, eu sou professor do mestrado profissional e propriedade intelectual da Unifap. A gente debate muito aquela história ali com os irmãos americanos e o Santos Dumont. Polêmica lá. Quem é o verdadeiro pai da aviação? Mas é um debate para um próximo podcast. E eu quero debater isso porque eu tenho argumentos precisos de que o Santos Dumont tem mais qualidade do que os irmãos Wright. Então, a gente está aqui... Ambos fizeram uma máquina voar. Ambos fizeram uma máquina voar com uma diferença. O Santos Dumont fez pela humanidade e quebrou todas as patentes dos aviões que desenvolveu.
E não pelo capital. E não pelo capital. Mas, ó, Eu vou no ponto de vista, já que a gente entrou, só para temperar, do ponto de vista da aviação, o Santos Dumont fez uma máquina que não precisou de nenhum outro auxílio para alçar voo, certo? Então ela estava sobre rodas, ela funcionou, ela decolou e pousou. O outro era por uma catapulta, né? O outro, ele corria em cima de um trilho, correu em cima de um trilho, e o argumento de que ele é um avião é porque ele fez uma curva, que a gente nem sabe se foi um convite acidental ou não. Luiz, conhecendo esse teu gosto, eu vou deixar um convite. A gente tem umas aulas dentro do mestrado, que é propriedade intelectual, você vai fazer uma palestra lá conosco. Mas ó, o pessoal aqui já está... Quer terminar mesmo, né, cara? Você virou apresentador mesmo, né, cara? O pessoal já está aqui animando e cobrando a gente bastante. Aqui agradecer todo o apoio da Tuca, da Cíntia, do time inteiro, né, do espaço. E aí, de novo, eu dizer que para mim foi mais uma vez um grande momento de poder ouvir a Adelaide, conhecer a tua história. Né? Eu já conhecia como teu cliente, então hoje poder sentar à mesa com você, ouvir a tua história, né? Conhecer um pouco dessa tua garra, da tua fé, que eu acho que ficou algo muito marcado aqui. Te dar os parabéns pessoalmente, né? Que o Papai do Céu continue iluminando aí os teus caminhos e que essas 150 famílias que hoje você lidera e dá condições de sustentar as suas vidas, né? Tenham em você essa inspiração, que eu acho que é um pouco do que a gente sempre quis fazer aqui, né? De colocar, dar luz, né? Para o que está no radar das pessoas e mostrar que tem muito amapaense talentoso e que inspira muita gente. Zé Teles, que é um cara que é um amigo, né? Que a gente já conversa bastante, né? Te desejar, cara, sucesso, te agradecer por tudo que a gente já trocou de amizade, de informação, de discordâncias e concordâncias, te dar o parabéns pelo jovem talentoso que é e que inspira tanta gente, né? Eu sei do seu compromisso com o Amapá, sei do seu compromisso com a sua trajetória de vida, né? Eu conheço a sua garra, o seu foco, isso é algo que inspira a gente. E aí te convidar para cá foi muito fácil, né, Luiz? Bater um papo com vocês. Eu só tenho a agradecer. Mais uma vez, dizer ao Luiz que esse aprendizado está sendo muito legal, Luiz. Aprender aqui, posição de câmera, conversar, falar, está sendo fantástico. Então, gente, caminhando pro final, agradecer mais uma vez. Fazer mais uma piadinha aqui com o nosso amigo, que realmente está... Não, parabenizar o Rafael, porque ele está um verdadeiro podcaster, né? Porque ele, falando bem, apresentando e tudo mais, eu tô surpreso, porque eu conheço o Rafael, eu nunca imaginava que tinha um talento assim, tão forte para televisão, né? Disse que a pessoa que só faz uma coisa, no mundo de hoje, torna-se inútil. Então o Rafael está aí com mais essa faceta de apresentador e eu agradeço pela companhia e queria também te agradecer, Teles, Antônio Pinheiro Teles Júnior, também conhecido nas rodas de boteco como Telinho. Brincadeira, em todo lugar é conhecido como Telinho. Te agradecer pela tua gentileza de poder prestar esse tempo para nós aqui, dividir a sua experiência conosco, como também a Adelaide, te agradecer por tu ceder esse tempo, e a gente sabe que o tempo do empreendedor vale dinheiro, então acho que eu estou te devendo aí alguma grana. Eu e o Rafael, vou rachar com o Rafael essa grana aí, perdemos o desconto de cliente VIP, né? Quanto que eu aprendi aqui? Eu aprendi muito aqui. Paga Eu quanto? na sala de aula. Obrigado, né? Porque nós, como inexperientes comunicadores, mas como ávidos, desejosos de fazer a coisa bem feita, agradecemos a sua companhia. Queria agradecer também, mais uma vez, aqui o nosso parceiro de podcast e de bancada, Rafael Pontes. E agradecer também a toda a nossa produção, agradecer Cíntia e Tuca, muito obrigado. Estúdio Gênesis. Até o próximo episódio, gente. Valeu! E aí?